Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Jó capítulo 30. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu? Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade. Roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim, e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Agora a minha alma se derrama dentro de mim, os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão? E na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais, companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações, e a minha flauta para acompanhar os que choram. Capítulo 30 e 31 são as duas últimas falas de Jó, antes de o último amigo começar a falar, que é Eliú, e depois Deus vai trazer as respostas que Jó precisava ouvir. Mas é muito importante observar esses últimos dois capítulos. É como se fosse o ápice da dor de Jó, um momento de maior angústia. E no capítulo 30, de maneira específica, ele vai falar sobre os sentimentos de desprezo e abandono que estava sobre ele. Quando nós estamos sofrendo qualquer tipo de dor, de tribulação, até mesmo sendo provados, é uma tendência muito comum a gente se sentir desprezado pelas pessoas, rejeitado pelas pessoas. Às vezes nem estão nos rejeitando, mas nós nos sentimos assim. No caso de Jó, ele estava
extremamente doente. Nesse capítulo ele coloca alguns detalhes aí, como uma febre muito grande, os ossos queimando. No versículo 30 ele fala sobre essa pele dele que escureceu e caiu. Ele estava num processo de dor e de enfermidade muito severo, esse processo. Mas nesse meio da sua dor, ele fala sobre o desprezo que ele sentia dos homens, esse sentimento de abandono. Ele antes vinha daqueles diálogos com os seus amigos, mas agora ele fala que as pessoas realmente estavam olhando para ele, zombando dele, indiferentes à sua dor. Essa é a sensação que nós temos quando estamos num momento muito difícil. É como se as pessoas não estivessem fazendo nada para nos ajudar, mesmo que algumas estejam. A gente sente o desprezo dos homens. No versículo 9, ele diz assim, olha, agora eu sou a canção de deboche dessa gente. Ele sentia como se as pessoas estivessem debochando dele. E interessante que ele fala que eram pessoas até diante da sociedade rejeitadas, pessoas que não tinham nada, pessoas que ele diz que antes ele nem considerava muito, mas até essas pessoas que ele não esperava muito dessas pessoas, no sentido até material, apoio emocional, mas ele diz que estas pessoas debochavam dele. No versículo número 9 ele fala, eu sirvo de provérbio no meio deles. Ele sabia que a dor dele, a angústia dele era tão grande, que muita gente comentava, era comentado entre as pessoas. Quantas vezes a gente está passando por situações difíceis, e a gente sabe que as pessoas estão comentando, porque as pessoas estão sabendo daquilo, e isso vai nos angustiando ainda mais, porque às vezes as pessoas sabem, elas falam, mas estender a mão mesmo, são poucos. E Jó estava se sentindo assim, debochado pelas pessoas, abandonado pelas pessoas, e inclusive ele fala que as pessoas fugiam dele. Versículo 10, eles me detestam, fogem para longe de mim, não têm receio de me cuspir no rosto. A sensação dele era que todo mundo estava fugindo dele. Não é mais ou menos isso que a gente sente quando a gente está num momento muito difícil? E aí, irmãos, no versículo 15, você pode observar comigo, parece que Jó resume bem tudo o que ele estava sentindo. Ele fala, sobrevieram-me pavores, a minha honra é varrida pelo vento, e como nuvem passou a minha felicidade. 3 sentimentos então que Jó tinha no meio da sua dor: o pavor, o medo, né? Segundo sentimento, de desonra, as pessoas estão me desonrando, o meu nome não vale nada, as pessoas me desprezam. E o terceiro sentimento aí de tristeza, versículo 15 ele diz, como uma nuvem passou a minha felicidade, não há mais alegria. Quantas pessoas estão assim, presas pelo medo, se sentindo desonrados e sem alegria? O que mais me chama a atenção no capítulo 30, diante de tudo que Jó está descrevendo aqui, que tem muito a ver com o que a gente já leu, são as atitudes de Jó no meio dessa sensação de desprezo. O que você faz quando você está se sentindo desprezado pelas pessoas? O que nós fazemos? A gente percebe que Jó, ainda que ele descreva isso, e a gente percebe que ele sente muito pelas pessoas estarem destratando dele, a atitude de Jó não é uma atitude de vitimismo, não é uma atitude de ira contra essas pessoas, não é uma atitude de ressentimento contra essas pessoas. Ele descreve a realidade, mas ele tem atitudes, irmãos, que nos ensinam muito, e que eu creio que faz parte do tratar de Deus na vida dele, e da graça e do conhecimento que ele tinha de Deus. A primeira atitude que a gente vê nele aqui, irmãos, é muito interessante, versículo 20, clamo a ti, ó Deus. Ele consegue clamar, orar, ao invés dele ficar tentando mudar as pessoas, brigar com as pessoas, convencer as pessoas a socorrê-lo, ou falar mal das pessoas para que outros também fiquem irados com ele, pelo desprezo que ele está sofrendo, ele clama a Deus. Nós precisamos confiar mais na oração. E você pode falar, mas eu clamo e nada adiantou.
E você acha que Deus respondeu Jó no mesmo momento? Olha o que ele diz, versículo 20: clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Nós temos que aprender a orar, mesmo que Deus não nos responda naquele momento, porque o maior propósito da oração não é a resposta, é a intimidade, é a comunhão com Deus, é o exercício da fé. Então Jó, sentindo-se desprezado, com dores terríveis, com seus ossos, sua pele sendo deteriorado pela enfermidade, ele clama. Perceba também, porque mais à frente ele fala sobre este clamor. Capítulo 30 de Jó, no versículo de número 27: o meu íntimo se agita sem cessar, dias de aflição me sobrevêm. No versículo 28: tenho a pele queimada, não pelo sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas estão me desprezando, fugindo de mim, zombando, mas eu continuo clamando. Deus não respondeu ainda, mas eu continuo clamando. Nós precisamos continuar orando, clamando. A gente percebe aqui, irmãos, que a fé de Jó continuava intacta. Ele continuava crendo que valia a pena orar. Em segundo lugar, a segunda atitude de Jó que me chama a atenção, também no versículo 20, ele fala: eu clamo, o Senhor não me responde. Mas olha a afirmação que ele coloca: estou em pé. Essa atitude de permanecer de pé, essa atitude de não desistir, não desista, não se entregue à dor ou à ferida que talvez a sua alma esteja sendo atingida pelo desprezo, pela indiferença das pessoas, pelo que as pessoas estão falando a nosso respeito. Irmãos, nós precisamos nos preocupar mais com a nossa dignidade, com o nosso caráter, do que com a opinião das pessoas acerca de nós. Isso não significa que você não vá procurar dar bom testemunho. Quando a gente afirma isso, nós não estamos dizendo que você não tem que se preocupar com o que as pessoas falam, quando você, por exemplo, está dando mau exemplo, está dando mau testemunho. Mas o fato é que, enquanto as pessoas zombam, ou até difamam, ou até distorcem o que a gente fala, a nossa atitude deve ser de permanecer de pé diante do Senhor, atitude de permanecer firme, atitude de não desistir. E a gente percebe nisso, Jó, ainda com toda a dor que ele tinha, uma consciência de que ele deveria manter a sua posição diante de Deus. Nós não devemos estar saindo da posição que Deus nos estabeleceu porque estamos nos sentindo desprezados por pessoas ou esquecidos pelos homens. E em terceiro e último lugar, a terceira atitude de Jó aqui, que eu também percebo, no versículo de número 20, ele fala: apenas olhas para mim. É muito interessante, porque Jó está dizendo: eu oro, o Senhor não responde, eu estou de pé, e o Senhor apenas olha para mim. Eu percebo nisso que Jó, mesmo diante da dor, ele reconhece que Deus está vendo todas as coisas. Deus está enxergando o que estão fazendo, Deus está enxergando a dor dele, Deus está enxergando a sua aflição. Ou seja, Deus não está distante, Deus não está indiferente. Quantas pessoas começam a questionar até mesmo o amor de Deus, porque eles estão passando por situações tão difíceis. Deus continua observando, amando, Ele não está indiferente, ainda que a resposta que a gente está esperando não tenha chegado, a cura ainda não chegou, o livramento ainda não chegou, o sentimento do seu coração ainda permanece o mesmo. Continue clamando, continue de pé, e continue crendo que o Senhor está vendo todas as coisas. Você não deve tentar brigar ou obrigar as pessoas a mudar ou te ajudar, porque o Senhor está vendo todas as coisas, inclusive o que as pessoas falam ou fazem contra nós. O Senhor está vendo todas as coisas, e isso deve trazer paz ao nosso coração, e não sentimento de vingança, nem sentimento de amargura, mas diante desses sentimentos de desprezo, mantenha a sua posição diante de Deus.
conserve a sua fé, conserve o seu coração, guarde o seu coração, para que você veja o agir de Deus e glorifique o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque somos ensinados pela tua palavra, consolados, exortados, e a cada dia o Senhor vai aumentando a luz no nosso coração. Pai, muito obrigado porque nós podemos orar, clamar ao Senhor, saber que o Senhor está vendo todas as coisas, mesmo que nós não estejamos vendo a resposta, mesmo que ainda o Senhor não nos respondeu, o Senhor está nos ouvindo, que nós possamos perseverar neste lugar de oração, e que aquilo que a gente sente, que as pessoas fazem ou falam contra nós, não seja guardado no nosso coração, não cresça no nosso coração raiz de amargura, mas cresça em nós confiança, dependência do Senhor e amor pelas pessoas, inclusive aquelas que se levantam contra nós, porque a tua palavra nos ensina a abençoar os que nos amaldiçoam, e nós queremos te agradecer pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.